Tem gente que se arruma para impressionar, mas se revela quando acha que ninguém está olhando. Ela sorria com os lábios, mas cuspia com os olhos, cumprimentava com educação, mas falava com desprezo, porque quando você acha que está por cima, é fácil fingir gentileza. Difícil mesmo é tratar com respeito quem você acha que não importa. Mas o que ela não sabia é que aquela mulher simples, de avental, era mãe do homem que ela dizia amar. E naquele silêncio, ela cavou o próprio fim. A mansão no alto do bairro nobre era imponente, fria e silenciosa. O tipo de lugar onde o chão brilha mais que o olhar de quem mora. Gabriel tinha se mudado para lá poucos meses antes, depois de vender sua startup de tecnologia por uma fortuna. Jovem, visionário, cheio de ideias, mas cego quando o assunto era coração. Lívia, sua noiva, era o tipo de mulher que parecia ter saído de uma revista. Elegante, articulada, presença forte. Os dois se conheceram num evento de investidores e em 3 meses estavam noivos. Mas Luciana, a mãe de Gabriel, não estava convencida. Ela conhecia o filho, sabia o quanto ele era bom e o quanto isso poderia ser perigoso para alguém com sede de status. Luciana morava na Europa há anos, após construir um império no setor de moda. Discreta, poderosa, mas com os pés fincados no passado humilde que nunca esqueceu. Quando soube do noivado, decidiu voltar ao Brasil, mas não com pompa, nem com anúncios. Ela queria olhar nos olhos de Lívia sem ser reconhecida, sem filtros, sem bajulação, sem máscaras. Com a ajuda do velho mordomo Vicente, Luciana criou um disfarce simples. Usaria o nome Dona Lu, uma suposta empregada recomendada por uma amiga da família. Naquela manhã ela chegou cedo, roupas discretas, cabelos presos, postura humilde. Tocou a campainha dos fundos e esperou para ser recebida. Era só uma visita, só um teste, mas o que ela veria ali mudaria tudo. A porta lateral da mansão se abriu devagar. Lívia apareceu com os braços cruzados, usando um hobby de seda e um olhar que pesava mais do que qualquer mala. A senhora é a... Dona Lu, vim pela vaga de arrumadeira. Falei com o senhor Vicente. Lívia soltou um sorriso curto, quase debochado. Mediu Luciana de cima a baixo, como se avaliando um móvel antigo. Entra, vamos ver no que pode ajudar. Luciana cruzou a cozinha em silêncio, sentindo o ar pesado. Tudo era impecável. Bancadas brilhantes, flores caras, silêncio absoluto. Mas havia algo no olhar da noiva que gritava. Gabriel apareceu no corredor, ainda de terno, voltando de uma reunião. Viu Luciana, mas não a reconheceu. Ela desviou o olhar com um leve sorriso. Quem é? Nova arrumadeira. Vai ajudar aqui em casa por uns dias. Ah, certo. Seja bem-vinda. O filho a cumprimentou com simpatia e seguiu sem desconfiar de nada. Luciana sentiu o peito apertar. Ver o próprio filho ali, tão perto, sem saber quem ela era, doía, mas precisava ser assim. Nos dias seguintes, ela começou a trabalhar, silenciosa, dedicada, presente, organizando livros, limpando vidros, observando. E pouco a pouco, os detalhes começaram a surgir. Lívia dava ordens sem sequer olhar nos olhos. Reclamava do perfume que Luciana usava, do jeito que andava, da forma como dobrava as toalhas. Tudo parecia pequeno demais para tanto desprezo. Mas era ali, nos pequenos gestos, que o julgamento aparecia. Luciana não reagia, só observava. E cada silêncio dela era um passo a mais na direção da verdade. Na tarde de quarta-feira, enquanto arrumava a sala de jantar para um almoço entre amigas de Lívia, Luciana ouviu algo que atravessou mais do que os ouvidos. Ela tem um olhar estranho, sabe? Disse uma das convidadas, referindo-se a ela. Ah, é. Eu também reparei. Tem algo naquele tipo de gente que incomoda. Parece que estão sempre querendo provar alguma coisa. Lívia riu. Eu deixo ela aqui porque é discreta, mas tem que ficar vigiando. Nunca se sabe. Luciana, atrás da porta, respirou fundo. Não era o que diziam.
Era o tom, a leveza com que diminuíam alguém só por parecer menos. Horas depois, enquanto recolhia os pratos, Lívia a chamou. Dona Lu, dá para você passar um café decente? Esse que você faz parece água de chuva. Luciana olhou firme por um segundo, mas engoliu em seco. Sim, senhora. Naquela noite, já na lavanderia, sentada sozinha num banco de cimento, ela segurou um pano entre as mãos. Estava limpo, impecável, mas seus olhos estavam cheios. Ali, entre roupas alvejadas e palavras sujas, Luciana entendeu o que mais temia. Lívia não era má porque estava nervosa, nem porque era jovem. Ela era assim porque se achava melhor. E quando alguém se acha melhor, é só questão de tempo até machucar quem está por perto. Luciana não precisava mais de dias, nem de provas. A dúvida que ela tinha já estava respondida. O estopim veio numa sexta-feira nublada. A casa estava silenciosa, com Gabriel trabalhando no escritório e Lívia organizando um jantar pequeno para os pais que viriam conhecer o noivo oficialmente. Luciana passou a manhã limpando o salão principal, como de costume. Tudo parecia seguir o mesmo roteiro silencioso, até que uma pulseira sumiu. Cadê minha pulseira de ouro? Gritou Lívia do quarto. Eu deixei aqui, em cima da penteadeira. Estava aqui ontem. Em segundos, o tom virou tempestade. Dona Lu, você viu alguma pulseira por aqui? Luciana, tranquila, respondeu. Não, senhora. Nem cheguei a entrar nesse quarto hoje. Lívia forçou um sorriso na frente dos pais, mas sua voz já cortava como faca. Engraçado, só tem você aqui dentro de casa o dia inteiro. Gabriel apareceu alarmado com o tom. O que está acontecendo? Sumiu uma pulseira minha, e a única pessoa que teve acesso ao quarto foi a empregada. Luciana ficou em pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Não disse uma palavra, só olhava para Lívia, como quem enxerga além da fala. Mãe, não vamos acusar sem prova, tentou amenizar Gabriel, mas Lívia não quis saber. Esse tipo de gente tem que saber o lugar dela. Se não fez nada, que prove. Silêncio. Senhor Vicente, que acompanhava de longe, entrou e disse calmamente. A pulseira estava no banheiro social. Caiu atrás da saboneteira. Eu mesmo encontrei. O constrangimento foi imediato, mas Lívia fingiu que não era com ela. Que bom que achou, e saiu do cômodo, sem nem olhar para Luciana. A mãe de Gabriel abaixou a cabeça, não de vergonha, mas de respeito por si mesma. Tirou o avental, dobrou com calma e entregou-o nas mãos do mordomo. Saiu da casa como entrou, em silêncio. Mas por dentro, algo já estava gritando. Você já teve que engolir palavras para manter a dignidade? Já foi julgado pelo que vestia ou pelo que achavam que você era? Se essa cena te deu um nó na garganta também, escreve sim nos comentários. Só para eu saber que você está aqui. E que sentiu. Luciana voltou para seu apartamento no alto do edifício mais elegante da cidade. De lá via o mesmo céu, mas agora com olhos diferentes. No dia seguinte cancelou compromissos, desligou o celular e ficou horas sentada à mesa, com uma taça de vinho branco e os pensamentos embaralhados. Ela não estava com raiva. O que sentia era pior. Decepção serena. Daquelas que doem sem gritar, como se alguém tivesse apagado a luz por dentro. Desde pequena, Luciana sabia o peso dos rótulos. Viera de uma infância dura, onde ser pobre era motivo para tudo. Para duvidarem, para ignorarem, para humilharem. Construiu tudo com as próprias mãos. E jurou que seu filho jamais seria cercado por gente que mede caráter pelo saldo bancário. Mas agora, ali estava ela. Vendo Gabriel, gentil e apaixonado, preso numa relação cega. E do outro lado, uma mulher que falava como se as pessoas tivessem valor de prateleira. Luciana não queria vingança, nunca quis, queria lucidez. E, acima de tudo, proteger o filho sem arrancar dele a escolha. Então, agiu como sempre soube, com estratégia e silêncio. Fez um único pedido ao mordomo Vicente. Marque um jantar formal aqui em casa.
Diga ao Gabriel que quero conhecê-la, como mãe dele. Vicente arregalou os olhos. Vai contar tudo? Luciana sorriu. Não preciso. Ela já se contou sozinha. Nos dias seguintes, ela voltou a ser quem era. Discreta, elegante, imponente sem esforço. Suas empresas seguiam crescendo e ninguém desconfiava que a mulher de blazer cinza que aparecia nos jornais havia passado dias esfregando o chão com as próprias mãos. Na noite marcada, a mesa estava posta. Taças de cristal, flores brancas e luz baixa. Gabriel chegou animado com Lívia ao lado, toda maquiada, joias novas, salto alto. Mãe, essa é a Lívia. Luciana estendeu a mão com leveza. Muito prazer. A senhora já me conhece, mas talvez não do jeito que imaginava. Lívia empalideceu. O sangue pareceu sumir do rosto. Os olhos tremiam. E naquele momento, sem precisar levantar a voz, Luciana viu o que precisava. A verdade, às vezes, não precisa ser dita. Basta estar presente. Lívia ficou paralisada por um segundo que pareceu durar horas. Que como assim? A voz saiu baixa, arranhada de nervoso. Luciana apenas sorriu com elegância. Sentou-se devagar na cabeceira da mesa, a mesma postura serena que teve dias antes, vestindo avental e segurando pano de prato. Mas agora, com joias discretas, cabelo solto e olhar firme, era impossível não perceber quem ela era e o que ela representava. Dona Lu, Lívia murmurou, sem coragem de dizer o nome inteiro. Gabriel olhou de uma para a outra confuso. Vocês já se conhecem? Luciana virou o rosto em direção a ele, sem perder a doçura na voz. Nos conhecemos informalmente. Eu quis conhecer a mulher que vai casar com meu filho, mas sem títulos, sem bajulações, só como gente. Lívia tentou rir. Isso foi um tipo de teste? Luciana respondeu com calma. Não, foi só uma chance de ver como você trata alguém. Quando acha que essa pessoa não pode te oferecer nada. O silêncio na mesa era espesso. Nem os talheres ousavam se mover. E o que você viu? Perguntou Gabriel com a voz mais baixa do que o normal. Luciana virou o olhar para Lívia. Não havia raiva, nem desprezo. Só a decepção clara de quem esperava mais do ser humano e recebeu menos. Viu o suficiente. Lívia quis reagir. Pensou em se explicar, se defender, inventar qualquer desculpa, mas percebeu que não havia palavras. Ali, o que falava mais alto era o contraste. Dias atrás, ela mandava Luciana abaixar a cabeça. Agora, era ela quem não conseguia sustentar o próprio olhar. E Luciana não precisava dizer mais nada. A verdade já estava servida, fria e com gosto de arrependimento. A sobremesa chegou, mas ninguém tocou. O ambiente estava gelado, não pela temperatura, mas pela consciência. Gabriel, visivelmente abalado, olhava para Lívia como se estivesse vendo uma estranha pela primeira vez. Ela tentava sorrir, se justificar, mas cada palavra saía mais vazia que a anterior. Eu achei que fosse só uma funcionária. Eu não sabia... Disse, sem saber exatamente o que queria dizer. Luciana manteve a calma. Colocou a taça de lado, levantou o olhar e disse: E se soubesse, teria tratado diferente? Lívia não respondeu. Nem precisava. A ausência de resposta já dizia tudo. Luciana então se virou para o filho e pela primeira vez naquela noite falou diretamente com ele. Gabriel, se é assim que ela trata quem tem menos, quem ela acha que está abaixo, ela não serve para você. Foi como uma sentença, não dita com raiva, nem com ódio, mas com a firmeza de uma mulher que conhecia o valor da humildade e o preço da arrogância. Gabriel não respondeu de imediato, apenas olhou para Lívia e viu, realmente viu. O brilho que o encantava agora parecia verniz barato, e no fundo dos olhos dela, ele enxergou tudo o que não queria levar para a vida. Depois daquela noite, nada precisou ser dito em voz alta. Lívia saiu da vida de Gabriel da mesma forma que entrou, cheia de pose,
mas vazia de verdade. Tentou manter o orgulho, ensaiou justificativas, mas no fundo sabia que tinha perdido antes mesmo da revelação. Gabriel, pela primeira vez, enxergou o mundo com os olhos da mãe, não com a visão de negócios, nem com o impulso da paixão, mas com a lente da essência. Luciana nunca precisou levantar a voz, nem provar que era poderosa, porque o verdadeiro poder não está no que se tem, mas em como se trata quem não tem. E a maior lição ficou ecoando no silêncio daquela sala de jantar. Nem sempre o teste é para quem parece estar sendo testado. Às vezes, quem observa em silêncio é quem mais entende de verdade. Se essa história te virou por dentro de algum jeito, deixa seu like. É assim que a gente entende que está tocando quem realmente sente. Agora me conta aí nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu leio cada um com carinho e respondo sempre que posso. Faz questão de te ouvir também. E se você acredita no poder de histórias que mostram o valor das pessoas de verdade, se inscreve no canal. Tá só começando e sua inscrição é o que mantém tudo isso vivo. E não sai ainda, não. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.